Garota de Fora lançou a sua segunda temporada e vou te dizer, o primeiro episódio é muito bom, tá? Ele já começa com a frase: dizem que aqueles que sofrem vão continuar fazendo com que os outros sofram também. Quando eu escutei isso, eu pensei, essa frase vai ser o resumo do episódio. E surpreendentemente, não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo mais ou menos, não é sempre que estamos ótimos, mas é a vida. Inclusive, ninguém quer saber da minha vida, então vamos passar logo pro assunto do vídeo. Que eu dividi em tópicos porque eu achei que ficaria melhor. Vou fazer um resumo sem spoilers, primeiro porque eu não quero estragar a experiência de quem ainda não viu, e porque quem já viu sabe o que aconteceu. E também porque o intuito do meu vídeo não é fazer um resumo do que aconteceu, mas sim uma análise do episódio. Essa mini historinha apresenta pra gente dois personagens, o Sky, que é um menino que sofre um bullying pesadíssimo. Gente, eu sou um pouco sensível pra violência, então teve certas partes que eu cheguei a tapar os olhos porque eu não conseguia ver aquilo. E o algoz, na verdade, os algozes de toda essa violência são três meninos. Dois deles a gente não conhece. A história não explora tanto eles, mas é perceptível que eles não estão tão confortáveis com tudo que eles fazem. E o mandante dessa quadrilha criminosa aí que fica machucando o nosso querido, o nosso Skyzinho, é o Jumpo. E ele, sim, é um personagem mais aprofundado pela história. A profundidade da nossa canela? Sim, mas é o suficiente pra gente compreender a história. Os ataques ao Sky continuam acontecendo até a chegada da maravilhosa Nanu. Enquanto eu tava assistindo a série, eu fiquei me perguntando onde estão os responsáveis dessas crianças. E quando a gente olha para aquela dinâmica escolar, a gente percebe que eles estão ali, porém, eles estão apenas presentes no ambiente. Eles não estão ali para ajudar, para consolar, para dar colo, para nada. Eu percebi isso no início do episódio, no entanto, ficou mais evidente quando a gente chega na parte em que o Jumpo começa a sofrer bullying da Nanu. Isso porque quando o Jumpo chega, todos os alunos se sentem acuados. E quando uma única pessoa consegue deixar todo mundo assustado, fica bem claro que essa pessoa não é bacana. E se você é um adulto que se importa, você vai querer saber o motivo disso estar acontecendo. Mas pelo visto, naquela escola, ninguém quer saber de nada, parceiro. Ah, acho que nós estamos se matando. Psh, psh. Ignora. Se os professores daquela escola se importassem, eles iriam até o Jumpo. E não só para confrontá-lo, também para entender o porquê ele tá sendo agressivo com os alunos. E por mais que a gente acompanhe ele sendo violento apenas com o Sky, a própria Nanu diz que o medo do Jumpo é que os outros deixem de ter medo dele. Ou seja, ele amedronta todos os alunos. E uma atitude só é tomada quando as atitudes do Jumpo afetam um adulto, que é a professora. E antes de passar para outra parte, eu quero falar sobre uma cena do episódio que chamou muito a minha atenção, que é quando o Jumpo vê que tem um vaso sanitário no lugar do assento dele. Gente, uma escola tem milhares de cadeiras e ao invés dela buscar outra cadeira para o Jumpo ou não permitir que ele sentasse ali, pedisse para que ele fosse atrás de uma outra cadeira para ele, ela simplesmente dá uma risada e fala: senta aí, né, filho? E de novo a gente volta para aquilo de que os adultos estão ali, porém só fisicamente. E esse detalhe é um agravante pro bullying que o Sky sofre. A gente vê até quase metade do episódio o Sky desejando ajuda. Porém, ele não pede pros pais, a gente nem vê os pais do Sky, ele não pede pra professora, pro diretor. É mais simples ele pedir ajuda de algo que ele nem sabe se existe ou não. E olhando pra tudo isso, fica muito simples de perceber que o Jumpo não é o único agressor. A professora que não faz nada também está ajudando nessa violência. O diretor, que não faz nada, também contribui. E pode haver a justificativa de que, ninguém sabia, é porque o Sky não contou. Porém, ela é jogada por terra quando a gente analisa os dois meninos que faziam bullying também. Mesmo que o Sky não quisesse contar, os dois não estavam de acordo com tudo que eles faziam. E eles só faziam porque eles tinham medo de Jumpo. Se eles tivessem adultos acolhedores, um deles, que é o que é mais sensível, que bate e pede desculpa, ele com certeza teria procurado ajuda. Ele não procura porque não tem ninguém pra ajudar. Gente, eu concluí esse tópico, mas eu queria muito contar um relato de quando eu estava dando aula. Pra quem não sabe, eu sou professora. E em escola, a gente vê muitas situações
bafônicas. Bafônicas é foda, né? Mas bafônicas. E uma dessas situações foi quando um aluno falou pra mim que se ele visse um gay andando na rua, ou se esse homem estivesse usando roupa de mulherzinha, ele iria espancar. Ele era um menino muito pequeno, gente, sério, muito pequeno. E a minha reação foi parar tudo. Eu peguei ele e as outras crianças que estavam comigo, fiz uma roda, sentei com eles e comecei a falar sobre homofobia. Eles eram pequenos, mas criança não é burra, gente. Elas entendem tudo que a gente fala. Eu li algumas notícias de LGBTs que foram assassinados. E no final de cada uma delas eu perguntava: é justo que essa pessoa tenha morrido, tenha apanhado, sendo que ela é igual a você, igual a mim? E no final das contas, ele não discordou totalmente do pensamento que ele tinha, até porque foi um dia que eu falei sobre isso com ele, depois eu bati de novo na mesma tecla, porém ele é uma criança que estava comigo pela primeira vez, e ele convive com a família dele que tem esse pensamento desde quando ele nasceu. Então não tinha como isso se quebrar em um dia só. Porém, mesmo que a gente não vá resolver a situação, cara, faça alguma coisa. Essa criança pode não ser sua, você pode não estar em um ambiente escolar, mas faça alguma coisa, sabe? Porque nós vivemos em sociedade, e se você interfere, se você mostra algo que vai mudar o ponto de vista daquela criança, mesmo que seja um pouco, isso já é maravilhoso. Eu não vou focar muito no Sky, eu vou focar mais no Jungpo, porque quando a gente fala sobre bullying, muitas pessoas têm a ideia de que a gente tem que pegar quem tá praticando e dar uma consequência a essa pessoa. Sim, porém não é só isso. Principalmente quando isso acontece entre crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes reproduzem tudo que adultos fazem. E quando a gente observa o Jungpo, isso fica muito claro, porque o bullying que ele pratica com o Sky é apenas um reflexo do que ele sofre como o pai dele. E quando nós estamos feridos e não sabemos lidar com essas feridas que nós temos, ela vai sangrar em cima dos outros e ela vai machucar quem tá ao nosso redor. E é isso que acontece entre o Jungpo e o Sky. E eu acho lindo o final do episódio, porque se a história fosse seguir de acordo com o que a Nano queria, essa repetição de atitudes não iria se encerrar. Mas vou falar pra vocês que o episódio ficou um pouco previsível pra mim na hora que ele decide não machucar o cachorro. Isso porque aquele cachorro refletia muito a relação que o Jungpo tinha com o Sky. O pai do Sky, o pai do Jungpo era mais forte que ele, então ele batia. O Jungpo era mais forte que o Sky, então ele batia. O Sky era mais forte que o cachorro. E mesmo assim, ele decide que iria parar, que ele não iria reproduzir aquela atitude. E eu acho muito maneiro a gente pegar essa relação para refletir a forma que cada pessoa lida com certas situações. Porque os dois estavam feridos, os dois eram agredidos, e os dois eram agredidos da mesma forma, porque enquanto o pai machucava a mão, o Jungpo chegava à escola e machucava a mão do Sky também. Então, mesmo que os dois fossem machucados da mesma forma, com agravantes diferentes, porque apanhar dessa forma do seu pai e de um bullying da escola pega de forma diferente na nossa cabecinha, né? O Jungpo só conseguia extravasar a violência que ele sofria descontando essa mesma violência nos outros. Enquanto o Sky, ele sofria violência, desejava a vingança, porém o maior desejo dele era que ela parasse. E quando chega no final do episódio, ele podia muito bem deixar com que a ferida dele sangrasse em cima do Jungpo, que fez ele sangrar tantas vezes. Porém, ele decide apenas quebrar o ciclo. Gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O desenho deu um pouco errado, porque a minha ideia era fazer a nova Nano saindo de dentro da Nano da atriz que interpretava a Nano na temporada passada. Porém, deu um pouco errado, porque eu não tava muito afim de procurar o rosto da Nano antiga. E eu procurei o da atriz atual, mas não ficou tão parecido assim. Eu percebi que eu tenho que treinar meus desenhos realistas. E antes de terminar, vou dar uma sugestão de vídeo pra vocês. Há pouco tempo atrás eu li um livro muito bom, O Lobo Mau no Divã, e basicamente o conteúdo dele é simular um caderno de psicólogo que tem como pacientes simplesmente os personagens de conto de fada, como por exemplo Branca de Neve, Chapeleiro Maluco, e eu selecionei um desses capítulos pra ler pra vocês. É um vídeo muito interessante e recomendo que vocês vejam, acho que vocês vão gostar. Beijo, tchau, tchau.